Bom dia a todos. Muito prazer. Meu nome é Emília. Eu faço parte do time comercial da DMT Palestras. Agradeço a audiência aqui de todo mundo nesse encontro, onde a gente vai tratar de um tema muito atual e que está sendo um grande desafio para as organizações. O vício em jogos, né, já está impactando performance, saúde mental e saúde financeira dos colaboradores. Até o governo, né, já tem tomado algumas medidas aí com foco nesse desafio. Hoje, quem vai conduzir a nossa live é a Alicia Asbun, especialista em neuropsicologia. Obrigada, Alicia, por estar aqui conosco nessa manhã. Obrigada por ter topado aí fazer essa live, contribuindo aí com esse tema tão fundamental. Passo a bola para você e muito obrigada. Eu que agradeço, Emília. Muito obrigada. Obrigada aí a todos pela audiência. Vamos debater aqui. Falei que é um tema que a gente vê grande discussão. Infelizmente, estamos vendo muitos problemas, mas também podemos juntos aí. Eu acho que quando a gente tem oportunidades como essa, que a gente pode trazer consciência, né, para as pessoas, podemos debater, é o primeiro caminho, claro, para a solução, porque só assim, com conhecimento, é que a gente vai conseguir desmistificar algumas coisas e encontrar soluções para outras. Então, vou compartilhar aqui com vocês uma apresentação. Me digam, tá tudo certo aí na apresentação? Emília, tá tudo ok? É só me. Tudo certo, Lícia. Beleza, obrigada. E aí, vamos falar desse tema, então, cérebro apostador. Como o vício em jogos afeta a saúde mental. E para começar, assim, o que eu queria dizer é, já me chamaram de poliana, sabe, Emília, que todo mundo fala que eu vejo o lado bom em tudo, mas infelizmente o que a gente percebe é que não tem afetado só a saúde mental, né? Isso virou um problema também de economia, como nós vamos ver algumas manchetes a seguir, mas, sendo poliana, e sim, a parte boa disso é que eu acho que quando afeta a economia, é a hora que todo mundo percebe, de certa forma, que a gente precisa fazer alguma coisa e que isso se torna urgente. Então, chegamos num caos, que péssimo termos que chegar nesse caos, mas o lado bom é que daqui nós vamos sair, com certeza a gente vai sair com muito aprendizado. E estar aqui hoje é uma oportunidade disso, da gente poder falar desse tema. Esses dias eu vi uma revista, tá até ela aqui, ó, que era O Vírus do Tigrinho. Além de favorecer o crime organizado, a epidemia das bets representa uma grave ameaça à saúde pública e economia. Mais uma vez, né? A gente vê sim que é uma questão de saúde, mas não só, é uma questão também da economia. Claro, eu, como psicóloga, vou me apresentar aqui no próximo slide, não posso falar de economia, então vamos falar aqui do cérebro e dessa questão da saúde, por que isso afeta tanto. Para começar, vou me apresentar. A Emília já falou ali um pouquinho. Eu sou psicóloga, neuropsicóloga, né, tive aí uma experiência na área de educação de mais de 18 anos, passei por diversas áreas aí nesse mundo corporativo também, e falo que uma das coisas que sempre me encantou, eu sempre tive muita vontade da clínica, mas acabei demorando um pouco mais para essa parte, ou fazendo isso, a gente brinca do 80-20, era 80% mundo corporativo, 20% clínica, né? Até que isso inverteu. E por quê? Porque eu acreditava muito no que as pessoas me contavam. Ah, Alice, você é muito objetiva, você é muito racional, você não tem perfil de psicóloga clínica, né? Você não tem perfil de. E isso sempre acabou fazendo parte de mim, fui me guiando nisso, né? Acreditando. Por outro lado, eu me encontrei. Mas como que eu me encontrei? Sem deixar de lado, sim, essa objetividade, essa racionalidade, que eu acho que tem coisas boas, como tudo na vida tem, né, o lado sol, o lado sombra, mas, né, dentro desse meu perfil, eu consegui que foi através da TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, que eu acho que tem aí, né, mais objetiva, lógica, traz muitas coisas para gente, mas também, né, através da na neuropsicologia, que é esse estudo do cérebro humano, e talvez por isso que eu esteja aqui hoje. Entender do cérebro, acho que, né, desde a faculdade, que foi outro dia, vamos brincar assim, sempre me chamou muita atenção o potencial do nosso cérebro, né? E aí tem aqueles mitos, a gente não usa nem 10%, a gente, isso a gente não tem dados científicos para saber, mas
sempre me encantou, sim, como que o nosso cérebro é plástico durante toda a vida, como que a gente pode, né, alguns casos que você dava como perdido, alguns casos inexplicáveis e como que essa plasticidade cerebral funciona. Então, são questões assim que realmente me motivam e também, claro, não fui para neuropsicologia à toa. Essa questão aí dos excessos de diagnósticos, que muitas vezes a gente vê. Hoje, por exemplo, eu brinco que se eu fizer um post lá no Instagram, né, e colocar TDAH, 90% dos comentários são: eu tenho, nossa, me descobri, me identifico. E claro, né, gente, hoje no mundo que nós vivemos, todos nós nos identificamos com os sintomas do TDAH, que é um reflexo, e nós vamos ver hoje o que que é isso, esse efeito dopaminérgico. Não, não vou dar spoiler. Mas a gente se identifica com sintomas, não quer dizer que a gente tenha, quando a gente fala do TDAH, que é um transtorno do neurodesenvolvimento, isso acompanha a gente por toda a vida. Então, não é isso, mas para eu poder dizer que não também, por isso fui estudar a neuropsicologia. E aí não vou me perder, porque nosso tempo é corrido falando aqui de mim, mas também, né, uma questão aí que eu gosto muito de falar é sobre o meu livro, que é o Desconecte-se, como se conectar com seu filho para ele se desconectar das telas. Vemos hoje também essa epidemia que é o uso de telas por crianças, por adolescentes, e sabemos também dos efeitos cerebrais disso. Então, esse é um outro lado que a gente também precisa trabalhar, sim, e tem muito a ver com o que eu vou falar hoje, que é o mecanismo que acontece no nosso cérebro com as telas, com os jogos, não são tão diferentes. Então, estão muito ligados isso tudo. E para a gente começar, temos aí a pandemia do ano. Quando eu fui colocar esse título da pandemia, eu falei assim, mas é pandemia mesmo? Está no mundo inteiro? E sim, está no mundo inteiro. Talvez nós no Brasil estamos sentindo mais por alguns fatores que eu vou colocar aqui também, mas esse é um fator, né, mundial, então podemos falar aí dessa pandemia. E aí, desde 2023, se tornaram esse fenômeno, lembrando que elas começaram aí, né, foram aprovadas em 2018, né, mas vamos dizer aí que esse fenômeno em 2023 elas se tornaram esse fenômeno impulsionados aí, claro, né, pela própria pandemia, pela busca por novas formas de entretenimento e renda. No entanto, esse crescimento explosivo trouxe consigo um lado obscuro, como um aumento preocupante do endividamento e da dependência. A gente já tem vários números diferentes, inclusive de dados, né? Essas pesquisas são muito recentes, mas 22,4 milhões de brasileiros que utilizam aplicativos de apostas. Esse é o número de 2023. Depois vocês vão ver que o número de 2024 já é maior, né? E aí movimentando 150 bilhões em 2023. Então, olha o poder financeiro que nós estamos falando sobre essa questão aí das bets, né, que são essas empresas de aposta. Mas, junto com com essa questão econômica aí, nós também tem uma fonte grande de preocupação, que é o quê? 86% dos apostadores estão endividados. Gente, é muita coisa. É muito mais do que a maioria. Então, 86% desses que jogam com frequência, eles já estão endividados e 15% deles têm ideação suicida. E quando a gente olha um pouquinho mais para a história dos jogos no nosso país, se a gente lembrar que os jogos eles eram permitidos até 1946, quando eles foram proibidos aí no governo do Dutra, e com uma frase que para mim é emblemática, mas que infelizmente ela também ilustra muito do que a gente vai falar aqui, que é: o jogo é degradante para o ser humano. Então, isso traz uma preocupação muito forte, né? Em 2018 foi liberado aqui no Brasil, mas a gente sabe que precisamos ainda de mais recursos para que essa liberação não traga mais prejuízos do que benefícios, como é, infelizmente, o que tem acontecido no momento. E uma prova disso está aqui algumas manchetes que a gente tem visto aí com frequência, né? Brasileiro parcela compra do supermercado e inadimplência cresce. É uma brincadeira, né, gente? Compra do supermercado você faz todo mês, então não tem como parcelar porque você só está fazendo aquele efeito pirâmide. Bets levam 10 vezes mais dinheiro que loterias da Caixa e devem ter, né, esse peso do menor imposto. Brasileiros estão abrindo mão da graduação para ganhar com bets e jogo do tigrinho, diz pesquisa.
Olha o absurdo disso. As pessoas estão abrindo mão, né, de um dos maiores investimentos. Hoje eu não falei uma frase que eu sempre falo quando eu me apresento, né, eu sou apaixonada pelo poder transformador das crianças e da educação. Não consegui falar essa frase hoje, mas isso é verdade. E isso é algo que me deixa desesperada, né? Pensar que as pessoas estão abrindo mão da educação, que é o melhor investimento, né? Conhecimento é sempre o melhor investimento que a gente pode fazer na gente mesmo, e para jogar. Então, o futuro melhor, a chance, né, de ter mais consciência, uma análise crítica, até para usar o jogo de uma forma mais saudável, se quiser sim usar como lazer, eles estão abrindo mão e já vemos as universidades, né, os grupos aí de educação de olho nisso, porque isso tem sido um fenômeno na evasão deles. Então, isso é um problema grave. Os divórcios motivados pelo vício em bets e jogo do tigrinho. Meu marido vendeu nossa casa. Olha que ponto que a gente chegou. E essa palestra estava agendada e eu recebi um telefonema, acho que foi na semana passada, pedindo. Eu não trabalho, né, gente, com casal, com psicoterapia de casal. Eu atendo família, sim, mas sempre com foco em orientação parental e tal, não do relacionamento do casal. E aí, uma das questões que a pessoa me falou assim: não, a gente precisa de terapia de casal urgente. Eu estava indicando, falando que não fazia. Ela falou assim: não, porque, assim, meu marido disse que ele não consegue parar de jogar, mas eu não aguento mais. E era o problema do jogo. E ele disse que é uma doença. Eu não sei o que que você acha. Eu falei: olha, calma, que o psicólogo não acha nada, né? Ou a gente veio para terapia, ou, né, não é para dar opinião. Mas o tanto que isso se tornou um problema, né? Não é nem a minha praia em termos de atender famílias, de atender casal, mas isso já veio parar aqui tamanho esse crescimento. Então, cresce também o número de mulheres, apostas sem controle, e temos mais aqui, cadê o próximo? Aqui, com propostas milionárias, bets viram dilema para influenciadores em meio à investigação. Não são poucos os escândalos que nós temos visto envolvendo toda essa questão. Ministérios vão avaliar impacto das apostas online na saúde mental do brasileiro, né? Temos aí nossa ministra falando, né? Trata vício como tabaco, né? Tratar esse vício em jogos como tabaco. O governo avalia, né, a legalidade. A Emília falou aí na abertura muito bem, né, que o governo já tem se prontificado a tomar providências, porque nós já sabemos que do jeito que está, não dá mais, né? E o mercado bilionário de bets tira recursos do consumo. Então, olha como que isso impacta, né? As pessoas param de consumir para poder usar isso em jogos. E o triste disso, né, gente, é que muitas vezes esse dinheiro vai até para fora, porque essas empresas, a maioria delas não está sediada no nosso país. Então, o impacto, assim, está mais do que negativo. E essa semana passada, desculpa, a gente também teve uma notícia, né, sobre os beneficiários da Bolsa Família, que tinham aí, transferiram 3 bilhões para as bets, né, para as empresas de apostas por meio de Pix em agosto deste ano. Olha esse número, se a gente pensar 3 bilhões para bets. E quando a gente vai, né, tentar estratificar um pouco mais esse dado, a gente vê que a média gasta por esses beneficiários desse programa social foi de aproximadamente R$ 100. E desses apostadores, 4 milhões, né, cerca de 70% disso, eram chefes de família, que eram quem de fato recebem esse benefício e foram enviados aí para as bets. Então, o que que a gente vê, né, com isso que torna esse problema ainda maior? Né? Eu só estou falando aqui do problema, calma que eu já falei que eu sou poliana, né, gente? Eu vou chegar no lado bom. Mas é que todos esses números, essas pesquisas, elas comprovam justamente o quê? Esse apelo comercial do enriquecimento por meio de apostas, né? Essa busca, ela vem mais atraente justamente para quem está numa situação maior ainda de vulnerabilidade financeira. E por que que isso é ainda mais agravante? Porque essas pessoas com certeza vão ter uma dificuldade muito maior para tratar isso, para como colocar isso em termos de ajuda, para conseguir reverter esse quadro. Nós estamos falando de uma fatia da sociedade com menos acesso. Então, para eles, com certeza, sair desse quadro também é muito mais difícil. Por isso que a questão aqui não é individual, né? É um problema de saúde pública e que a gente precisa tratar como tal.
Mais dados aí numéricos alarmantes que o Banco Central estima que 24 milhões de pessoas físicas já participaram dos jogos de azar e apostas no Brasil. Eu falei que o número que eu falei lá de 2023 ia crescer, quando eu falei de 22, né? E a maioria está aí na faixa entre 20 e 30 anos, né? E para os mais novos, eles investem menos dinheiro, enquanto que os mais velhos chegam a ultrapassar R$ 3.000 por mês, dados de agosto de 2024, dessas pessoas que têm jogando. Enquanto os mais novos ficam aí em torno de R$ 100 por mês, os mais velhos passam dos R$ 3.000 por mês. Gente, vocês não estão alarmados com isso, né? Eu acho que todos nós estamos. E esse crescimento de apostas no Brasil, ele vem aí por múltiplos fatores, né? Primeiro, a popularização das plataformas. São plataformas aí de fácil acesso, variedade nas modalidades, as promoções atraíram um público cada vez maior. Também os influenciadores digitais, que é o que a gente infelizmente viu também nesses casos de escândalo, nisso tudo. E nós sabemos que o Brasil é o terceiro consumidor de redes sociais do mundo. Então, olha o impacto que as redes sociais têm na vida do brasileiro. E aí, quando ela usa ainda isso junto para promover, né, as bets, essas empresas de apostas, olha a potência que isso se torna. E aí, claro, né, com consequências graves, né? O Brasil sendo aí o terceiro país de consumidor de redes sociais, perdendo só para a Índia e Indonésia, né? À frente dos Estados Unidos, México, Argentina. E quando a gente vem, tem um fato interessante também. Eu não sei se vocês viram isso, né? Mas a mulher mais rica do Reino Unido, ela chama Denise Coates, né? Se eu não estiver enganada aí, em 2023, ela teve um salário anual de US$ 300 milhões. A gente pode pensar nesse salário anual de 300, ela é da área de tecnologia, digamos assim. E quando a gente pensa no salário anual do presidente da Alphabet, por exemplo, que é a Google, foi de US$ 226 milhões por ano. Então, ela teve um salário maior do que o do presidente da Google. Se a gente pensar na Apple, ele foi de US$ 90 milhões por ano. Agora, o que leva, né? O que que essa Denise, vamos dizer assim, fez na tecnologia para ter esse salário aí maior do que o presidente da Google, maior do que, né, o presidente da Apple? A tecnologia dela é outra. A tecnologia dela, ela está justamente aonde? Nas apostas online. Em 2000, ela fundou uma casa de apostas online que se tornou uma das maiores do mundo. E claro, né, ela aí do Reino Unido, como uma britânica, a gente sabe que os britânicos sempre foram apaixonados aí, né, pela famosa fezinha, tanto que a carreira dela começou, né, nas corridas aí de cavalo. E vocês vão me perguntar por que que eu estou trazendo esses dados aqui do Reino Unido, só um minutinho. Hum. Por que eu estou trazendo esses dados do Reino Unido? Porque o Reino Unido era o lugar com maior número de acessos a sites de apostas. Mas em 2022 ele perdeu esse lugar. E adivinha para quem? Para nós, né, gente? Nós brasileiros, onde a gente não queria estar na liderança, mas infelizmente estamos. E o número 3 aí, o crescimento da economia das bets, esse mercado de apostas online no Brasil possui legislação recente e ainda com necessidade de ajustes. Como eu falei, elas foram legalizadas aqui em 2018. De lá para cá, mais de 500 empresas chegaram a operar aqui, investindo pesado em propaganda. Né, nós somos aí o país do futebol, apaixonados pelo futebol. Acho que dos 20 times que disputam a Série A, 18 deles recebem dinheiro de alguma empresa dessas, de casas de apostas. Então, olha como estamos aí nesse forte crescimento. O azar é seu, será? Né? Vemos aí promessas enganosas, né? As plataformas de apostas online geralmente prometem ganhos rápidos e fáceis, incentivando o jogador a investir cada vez mais. Não é à toa que essas casas de apostas têm investido sim no nosso futebol, investido alto, porque o investimento é alto, mas o retorno também é mais alto ainda, claro. Em 2023, os brasileiros torraram 54 bilhões em apostas online. Então, é um investimento que se paga e com muito lucro, né? A maioria desse dinheiro vai para os países dessas empresas no geral, em paraísos fiscais. Então, esse dinheiro também está indo para longe.
a falta de controle, né? A natureza viciante das apostas aliadas à falta de controle sobre os gastos leva muitos jogadores a perderem mais do que podem. Essa falta de controle, ela não acontece por acaso, né? Tudo isso é feito através de uma estratégia muito bem pensada, ensinando, né? Entendendo como que o nosso cérebro funciona, e é por isso que eu vou falar aqui. Então, essa falta de controle não é do nada, não é uma falta de força de vontade, nós falaremos bem disso, né? E porque essa falta de controle, ela leva justamente ao terceiro ponto aí, que são as consequências sociais, né? O endividamento por apostas, ele tem causado, sim, grandes problemas financeiros, relacionamentos desfeitos e problemas de saúde mental. A gente falou um pouquinho, né, sobre a questão dos divórcios, ansiedade, depressão, e isso tudo, gente. Você vai falar assim, Lícia, mas depressão, as pessoas estão cansadas de saber que é doença, então, só a questão do endividamento, não é só a questão do endividamento. É como isso tudo funciona no nosso cérebro, que é o que nós vamos falar, e como isso tudo leva. E aí, claro, além da gente usar o nosso cérebro da pior forma, entre aspas, assim, né, dando, estimulando ele de uma forma não saudável, né, só pela jogatina, digamos assim, quando a gente vem com prejuízo financeiro, a gente piora isso ainda mais. Essa forma que eu vou falar que a gente estimula o nosso cérebro, ela nos afasta até dos relacionamentos, ela nos afasta do momento. E ainda vem trazendo mais e mais problemas. Então, a gente vai trazendo com isso uma bola de neve que fica cada vez mais difícil de sair. Por isso que eu fico feliz de estar aqui, porque eu acho que debater isso, entender isso é fundamental para que a gente possa tratar, porque esse é um problema que fica cada vez maior, porque são muitas questões envolvidas e que vão levando a questões maiores. Mas a culpa é de quem joga? E aí a gente vai falar assim, ah, é só a pessoa não jogar. Né? Eu já tive pessoas que me questionaram assim, ah, não, mas é quem joga aí é porque quer fazer isso, todo mundo sabe que não ganha. Ah, por que que a pessoa joga? Então é só não jogar, para de jogar que tá tudo certo, isso é fácil. Mas nos dias de hoje, eu vou falar assim, 80% dos cassinos, por exemplo, é ocupado por máquinas caça-níqueis. Vocês sabiam desse dado? E isso tem um bom motivo, porque são elas que provêm a maior parte das receitas. E eu quero que vocês guardem essa informação sobre 80% dos cassinos serem por máquinas caça-níqueis, porque nós vamos entender o porquê disso, por que que isso tem relação e por que que é essa relação, se é culpa mesmo de quem joga. Por que que a gente joga? Então, a gente está jogando dinheiro fora, né? Por que que a gente joga? Ah, Alice, eu nunca joguei online, então, né, eu acho isso tudo uma besteira, eu acho que as pessoas tinham que se controlar, ter força de vontade e parar de jogar. Ok. E aí eu pergunto assim, você já jogou na Mega Sena? Ou ouso fazer uma pergunta ainda maior, né? Pena que aqui eu não consigo ver, mas é, deixa eu até ver se eu consigo. Alguém aqui nunca jogou na Mega Sena? Se alguém que disser assim, não, eu nunca joguei na Mega Sena. Aí eu vou bater palma para essa pessoa, assim, né? Alguém nunca jogou? A gente tem. Então vamos tirar a primeira pedra nos apostadores, quem nunca jogou na Mega Sena. Por que que eu estou falando isso? Porque poucas coisas são mais improváveis do que ganhar na loteria. Se a gente pensar em probabilidade, eu estava batendo um papo com a Emília antes aqui, né, gente, sobre filhos, é muito mais fácil eu ter quadrigêmeos de forma natural do que eu ganhar na loteria, não é? A probabilidade disso é maior. É 100 vezes mais provável eu ser atingida, 100 vezes mais provável eu ser atingida por um raio do que eu ganhar numa loteria, né? É mais fácil um meteoro me matar andando na rua do que eu ganhar numa loteria. E por que que a gente joga então? Eu tive uma vez, trabalhando ainda no mundo organizacional, e aí um gestor, ele era dono de uma loteria, e ele falou assim, não, eu não vendo bilhetes assim, né? Eu vendo sonhos. Cada um que entra lá, ele vem com um bilhetinho e ele fala assim, não, eu vou sair daqui, eu vou fazer isso, eu vou comprar tal coisa, a gente vai morar em não sei aonde, nós vamos viajar para isso. Então, o tempo todo eu estou vendendo sonhos, eu estou pensando. E eu trago esse exemplo justamente, que é o que a gente vai ver a seguir. Percebe que quando a gente joga na loteria, qual que é o recurso cerebral que nós estamos usando quando a gente vai naquele bilhete? A gente está pensando aonde? Lá na frente, no futuro, o mundo
da imaginação. Nós não estamos no concreto aqui da probabilidade, porque se fosse isso, ninguém jogava, né? Mas a gente está lá, ó, eu vou comprar tal coisa, eu vou viajar, eu vou ter, eu vou fazer isso, eu vou acontecer, né? Por que que a gente joga, então? Pelo efeito da dopamina no nosso cérebro. Alicia, isso está no todo o Instagram, então a gente não precisa, né, ouvir falar sobre isso. Mas o que eu vou dizer aqui é o como que isso acontece e o que que a gente pode fazer para também ajudar a equilibrar isso. Né? Quando a gente fala de dopamina, a gente fala disso, né, do futuro, do inalcançável. Falar simplesmente, né, que a dopamina não funciona, né? A gente tem estudos aí vários mostrando, né, hoje né, através das ressonâncias, tudo a gente consegue ver quais são as áreas no cérebro ali que elas estão estimuladas, né, durante. Então, quando a gente está lá com essa dopamina, né, mais ativas as células de dopamina, mais dinheiro as pessoas esperam ganhar. Então, quanto mais uso você faz, maior é a sua expectativa, né? Então, por isso que essa é a substância e principal relacionada aos jogos online. E quando a gente fala então do vício, desse problema sim de saúde mental que nós temos hoje, causados por essas empresas de apostas, né? E muitas pessoas falam, é só ter força de vontade. E não vou longe, né? A gente pode ir para os vícios de drogas, para os vícios de bebidas, né? O que que acontece? Os vícios, gente, é quando o circuito do desejo, que aí nós vamos chamar assim a dopamina, que alguns vão poder me questionar assim sobre a molécula do prazer e tal, e a gente vai ver que isso, né, já caiu por terra enquanto molécula do prazer, e eu vou falar um pouquinho, mas pensar nessa questão aí do circuito, né, né, dessa superestimulação da dopamina no cérebro, isso não é, né, um caráter fraco. Isso é seu cérebro, esse circuito de desejo muito estimulado que faz com que você não consiga sair disso. E os vícios, eles são mais difíceis de tratar do que muitas das outras psicopatologias que a gente pode chamar assim, ou doenças psiquiátricas. Por quê? Se eu perguntar para uma pessoa com depressão se ela quer melhorar, eu não tenho dúvida que ela vai responder que sim. Se eu perguntar para uma pessoa com transtorno de ansiedade se ela quer melhorar, eu não tenho dúvida que ela vai dizer que sim. Mas se eu perguntar para uma pessoa que está viciada em jogos e perguntar se você quer parar de jogar, eu tenho dúvidas, que todas vão me dizer que sim. Naquela hora, eu falo assim, só mais um joguinho? Né? Como você perguntar para o fumante se ele quer parar de fumar, não quero, não tenho vontade de parar de fumar. Não quero. Né? Se você perguntar aí para uma pessoa que bebe, é muito mais difícil. Então, por isso que a gente precisa aqui debater e entender. E a dopamina, o que que ela é então e como que ela age no nosso cérebro? Eu falei aí que ela não é a molécula do prazer, como chamamos ela até então. Isso não é mais uma verdade, a gente vai entender. Quando a gente pensa em dopamina, quando eu falei lá da loteria, do vendedor de sonhos, eu acho que uma boa analogia é essa, é o bilhete premiado, é você estar lá imaginando. Sabe o glamour? Vamos pensar no glamour, né? O status. Quando você pensa, por exemplo, nossa, eu vou fazer uma viagem internacional, aí você pensa no avião, você pensa em você andando num novo lugar. Isso tudo é o que? A dopamina agindo no seu cérebro. Você pensa. Quando a gente vai para a realidade, gente, fica lá no aeroporto, é um saco, fica andando sem parar. Se você estiver ali conectado, aquilo não faz, né? Não tem aquele desejo todo. Ah, eu vou tomar um vinho nas montanhas. Isso tudo é o glamour falando, é a dopamina. Mas percebe que isso não é tão real? Né? Isso não é a realidade. E a dopamina é isso, ela está lá no futuro, ela está lá no que faz a gente pensar em como seria. Então, isso estimula o jogo, assim, eu vou ganhar aquilo, eu vou, né? Ela não é concreta, ela não está no dia a dia. Você não vai sentir a satisfação da dopamina realizando um voo. Quando você estiver ali, ó, dentro do avião, você está pensando que a cadeira está apertada, você está pensando que a comida é ruim, né? A dopamina é aquela que está te imaginando a viagem, que está vendo você ir. E muitos foram os estudos para que trouxessem, né, como que essa dopamina funciona no nosso cérebro. E quando a gente vê esses estudos, e aí eles foram estimulando essa hora que a gente dá comida lá para os ratos, e eles veem então o cérebro inundado de dopamina. Mas eles foram percebendo que a partir do momento que o rato já espera aquela comida,
a dopamina não tem mais, diminui. Aí ele vai ter o quê? É o que a gente chama aí dos neurotransmissores do aqui e agora, que eu vou falar daqui a pouquinho. Até que Skinner, ele fez um experimento, que ele colocou os pombos para pegar comida, só que geralmente, né, quem conhece aí a caixa de Skinner, você tem um número lá que você precisa, né, no caso do pombo, a bicada, no caso do rato, ele aperta a patinha para poder cair a comida. Ele começou a fazer isso de forma aleatória, para que o pombo não soubesse, não tinha mais essa expectativa assim, se eu bicar 3 vezes vai cair a comida, né? Se eu bicar, não, tem horas que eu bico 5 e cai a comida, tem horas que eu bico uma e cai a comida, tem horas que eu bico 10 e cai a comida. E o que que ele fez? Ele descobriu, né, como que os pássaros começaram a bicar muito mais rápido, ficou aquela excitabilidade, né? Os esforços passaram a ser cada vez maiores em busca da comida, independente da fome. Então, olha que dado interessante, independente da fome, tava aquela excitabilidade, porque eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E aí que ele descobriu o quê? A dopamina é a molécula não do prazer, mas da surpresa. E isso foi controlado. O que que ele fez? Lembra que eu pedi para vocês guardarem a informação dos caça-níqueis, dos cassinos serem 80% da renda? Nasceu a base científica dos caça-níqueis. É exatamente essa. É o elemento surpresa. Isso é a dopamina. Né? Então, a dopamina, gente, ela nunca tem uma linha de chegada. Quando você tem um cérebro muito dopaminérgico, digamos assim, que você está com excesso de estímulos de dopamina no seu cérebro, você nunca vai se realizar porque é aquela coisa que você quer sempre mais. E quem nunca conheceu uma pessoa assim, né, que chegou num lugar e quer outro, quer outro, quer outro, quer outro, mas ela não consegue mais ser feliz, né? Porque ela não consegue aproveitar este momento, que é o momento do aqui e agora, que são esses neurotransmissores. Então a dopamina, ela faz isso. Por isso, que o melhor conceito aí, e já recomendo esse livro, né, Dopamina, Molécula do Desejo, é o quê? Qual que é o conceito da dopamina? É a recompensa real menos a recompensa esperada. É isso que é a dopamina. Então, é esse elemento surpresa. É um erro de previsão de recompensa. Se eu espero sempre receber isso, isso passa a não ter valor. A gente começa a ver quanto que uma coisa, quando é novidade para a gente tem aquela empolgação. E depois que vai entrando, você vai perdendo, né? Eu gosto do exemplo da dopamina também. Sabe aquele dinheiro que a gente encontra no bolso, na bolsa, perdido, e que você fica super feliz? E você fala assim, gente, né, encontrei R$ 5, encontrei R$ 10, mas você fala, poxa, por quê? É a dopamina. Você não esperava receber aquilo, né? Não é o valor em si, não é. Agora, às vezes você ganha, sei lá, né, muito dinheiro, mas se estava dentro da sua expectativa, você não vai ter esse efeito dopaminérgico que traz isso, né? Então, sempre o que acontece é melhor do que o esperado. Isso é a dopamina, né? Aquela saída do trabalho mais cedo que você é surpreendido, é um novo restaurante que você fala, nossa, amei, eu quero ir de novo. Você passa aí de novo, passa aí de novo, passa aí de novo, ele vai perdendo, ele perde esse efeito da dopamina. E aí vocês conseguem perceber isso, a ligação com ganhar? Esse erro de recompensa vem dessa questão? Conseguem trazer isso para as apostas online? Olha só, então quer dizer, eu espero ganhar, então eu ganhei R$ 10. Cara, R$ 10 já é a minha recompensa esperada. Aí não tem mais o efeito. Então, se eu ganhar 10, eu já não tenho mais essa dopamina, então eu preciso ganhar 20. Então, 20 é a recompensa. E aí, para isso, eu vou investindo 30, 40, 50, ganhei 20, eu preciso de 30, aí eu tenho que investir. Então, eu não consigo nunca chegar nesse lugar, e isso sim é um vício, isso sim, eu tô com esse circuito ativado, por isso que é tão difícil sair dele. E aí, a primeira pergunta é: tá bom, Alice, mas e aí, como que eu faço? Como ser feliz sem essas grandes expectativas, sem esse efeito da dopamina, se é isso que traz a felicidade, né? Todo mundo fala molécula do prazer, até então, que a gente já viu que não é, né? Mas pelo desejo. O nosso cérebro, ele é muito sábio, né? Então, assim como a gente tem a dopamina, a gente também tem neurotransmissores que a gente chama das moléculas do aqui e agora.
que seriam isso, né? Esses neurotransmissores que a gente pode falar aí do aqui e agora. A gente tem a serotonina. O que é a serotonina, né? Que atua desde a regulação do sono, do apetite, das nossas funções cognitivas, né? A base aí de muitos antidepressivos também, para quem conhece um pouco mais. Tem a ocitocina. Quem é mãe conhece bem a ocitocina. Se quiser ter uma inundação de ocitocina, lembra da hora do parto, a hora que entregam aquele bebê, né? Aquela inundação de ocitocina maravilhosa, ou aquele abraço do seu filho, aquela cara de felicidade quando ele te vê. Isso inunda, né, o nosso cérebro de ocitocina, né, que a gente fala, né, muitos chamam até do hormônio do amor. E como que a gente consegue? Agora, né, tem as endorfinas, né, que é a visão é uma versão aí da morfina no nosso cérebro, que a gente produz às vezes através da atividade física, né, alguns analgésicos, né, a vasopressina, que faz tudo funcionar, mantém esse funcionamento bem do nosso corpo. E tem também, além dos endocarbinoides, né? Então, isso tudo aí. Agora, tudo que eu falei, vocês percebem que, diferente da dopamina que estava levando a gente lá, né? Que eu citei o exemplo do glamour, do futuro, elas são concretas. Elas trazem aqui a gente para a realidade, para o aqui e agora, para, né, para que isso trabalhe junto. Mas no nosso cérebro, na maioria das vezes, essas, né, eles se opõem. Ou você está com o cérebro dopaminérgico, ou você está com os neurotransmissores do aqui e agora. Mas, né, gente, e achar esse equilíbrio, é claro, vai ser o nosso grande aí desafio, porque quando a gente tem esse excesso de dopamina, a gente suprime isso. Vou dar um exemplo também que eu falo que são as relações amorosas, né? A dopamina é o começo do namoro, aqueles primeiros encontros, aquela coisa que tá tudo movido, aquela paixão, aquela coisa do desconhecido que você tá. E o amor de verdade é aquela coisa de todo dia, do companheirismo. Isso são os neurotransmissores do aqui e agora falando. E nós precisamos sim dos dois, mas encontrar esse equilíbrio é o maior desafio. Lícia, mas então vamos ser felizes no aqui e agora e tá tudo certo. Mas a gente vai ver que isso também exige uma certa indolência. A gente precisa da dopamina justamente porque nem toda dopamina é prejudicial, tá, gente? Nem toda dopamina faz só a gente querer mais e esse caminho inalcançável dessa visão do futuro. Temos também a dopamina de controle. Esse é um circuito complementar da dopamina. A gente tem o circuito da dopamina do desejo, mas a gente tem também o circuito da dopamina do controle. E esse circuito da dopamina do controle, que é a fonte dessa nossa imaginação, que nos permite pensar no futuro, fazer esses planos, né? Tomar essas decisões. Então, tudo isso é fundamental para o nosso funcionamento, né? Olhar e escolher o futuro que a gente quer. Porque se a gente também tiver só com os neurotransmissores do aqui e agora, a gente não consegue fazer esse planejamento e pensar como que eu quero mais, o que que eu quero, né, de melhor. A gente só não pode ficar no mais e mais e mais, sem viver o presente. Então, assim como o circuito do desejo, ele só se preocupa com as coisas que não temos, a dopamina do controle, ela também funciona no mundo irreal, mas o mundo irreal que é possível. Diferente, por exemplo, do glamour, que muitas vezes a gente não chega, né? Esses circuitos, eles se iniciam no mesmo lugar, mas o do desejo, ele desemboca nessa parte do cérebro de excitação, de entusiasmo, enquanto esse circuito do controle, ele se dirige para os lobos frontais, para essa região cerebral nossa, mais especializada em pensamento lógico. Vou até pegar aqui, ó, o cérebro. O nosso lobos frontais aqui, ó, essa parte da frente, que é justamente a parte mais desenvolvida, que tem grande parte aí da nossa personalidade, funções executivas, capacidade, né, de resolução de problemas, planejamento, tudo isso está nessa parte aqui, que ela é desenvolvida mais tardiamente, né, gente? Adolescentes precisamos ter um cuidado ainda maior, mas é justamente aqui. Então, quando a gente fala da dopamina de controle, ela está agindo nessa parte. Então, ela é essencial, sim, e nos ajuda bastante. Quem gosta aí dessa parte cerebral também conhece, né? Tem um caso aí de 1848 do Phineas Gage, que ele teve numa linha de trem, ele teve um vergalhão, né, que furou, né, aqui o cérebro dele bem nessa parte da frente. E o que que aconteceu? Ele falava normalmente, ele tinha todos os movimentos intactos, ele estava em perfeito estado,
Mas o que que aconteceu, né? Foi um dos primeiros estudos cerebrais que conseguiu olhar essa parte aqui. Ele perdeu, né, grandes partes dos aspectos da sua personalidade, ele perdeu alguns filtros sociais e principalmente essa capacidade de planejamento, de execução de tarefas que está justamente aqui. Como eu disse, essa é a última parte a ser desenvolvida no nosso cérebro. E quando a gente fala dos jogos, e como que isso não estimula essa formação aqui de uma forma saudável, muito pelo contrário, quando a gente vê adolescentes, né, jogando, isso é ainda pior, porque nós não estamos fortalecendo essa dopamina de controle que é tão benéfica, a gente está simplesmente a dopamina do desejo e não estamos estimulando esse desenvolvimento que é essencial para uma vida aí, né, melhor planejada e de sucesso, tá? Então, muito cuidado, e isso redes sociais também, tá, gente? Então, fica aqui já, não é o tema de hoje, mas fica essa fase. E as consequências disso, claro, nós vemos aí para todos, né, dessa superestimulação, quando a gente fala do vício em jogos, nós estamos falando o quê? Não da dopamina no circuito de controle, não dos neurotransmissores do aqui e agora, nós estamos falando de cérebros exclusivos dopaminérgicos, que trazem o quê? Problemas financeiros, né? Dívidas, empréstimos, instabilidade econômica podem surgir. A gente está falando de relacionamentos afetados, então vocês percebem como que além das consequências pelos problemas financeiros gerarem brigas do tipo como que, né, a gente viu uma manchete lá, como que meu marido vende a minha casa, isso não vai gerar uma briga? Mas eu também estou com o cérebro estimulado, com foco lá no futuro, sem viver o presente, sem olhar para o relacionamento, sem dar valor a isso. Então, não é só a consequência ali daquele problema, é como essa pessoa está agindo também nessa estimulação cerebral dela. Então, esse vício em apostas, ele pode causar conflitos familiares e esse isolamento social. E com isso tudo, claro, essa saúde mental comprometida, né? Então, vemos aí ansiedade, depressão e outros transtornos psicológicos que podem se desenvolver ou agravar. Mas nós temos aí, né, vários caminhos, né? Desde a regulamentação, sim, precisamos ter, né, uma forma de regulamentar isso melhor, que possa ajudar mais do que atrapalhar, né, essa questão dos jogos dessas empresas de apostas. Educação, mais uma vez, né, ao contrário aí do que a gente vê das pessoas deixando de investir na educação para investir em sites de apostas, em jogos do tigrinho, a gente precisa, sim, investir sempre na educação, que esse vai ser o melhor recurso para as pessoas lidarem, conhecerem, entenderem, por exemplo, como que esse cérebro funciona, como que isso é feito, qual que é a sua real probabilidade de ganho, que isso não é tão simples, muito pelo contrário, você tem muito mais chance de perder do que de ganhar. Isso junto com a conscientização, né? Então, precisamos também trazer para as pessoas essa conscientização, trazer para as pessoas os riscos que elas enfrentam, o que é que elas estão fazendo com o próprio cérebro e como que isso vai atingi-las no dia a dia. Então, assim, não tem como você encher o seu cérebro de dopamina, colocar ele funcionando totalmente dopaminérgico e chegar no outro dia para trabalhar no aqui e agora e funcionar normalmente. A gente não consegue, né? Não tem um botão de liga e desliga tão simples assim. O autoconhecimento é poder. Assim como somos todos diferentes, nós temos pessoas, sim, que funcionam, né, com essa dopamina, tem uma tendência maior a gostar mais desses estímulos dopaminérgicos, né? Pessoas que gostam mais, né? Quantas pessoas a gente vê aí que, por exemplo, só querem o amor dessa primeira paixão, quando vai para o dia a dia, vai não consegue. Nós estamos falando aí de cérebros dopaminérgicos, né? Aquelas pessoas que querem sempre mais e mais aventura. E o tanto que isso traz prejuízos no relacionamento. Então, esse autoconhecimento é essencial. E o suporte, né? Precisamos sim de suporte para saber como melhor agir, e esse suporte vem dessa busca pelo equilíbrio. Equilíbrio é a palavra assim mais simples para tudo, né? Desde a alimentação, desde o dia a dia, de como a gente levar a vida, mas é a mais difícil da gente conseguir colocar em prática. E o que eu quero deixar claro aqui é que o equilíbrio, ele é um caminho, ele nunca vai ser um lugar. A gente não chega nesse lugar de equilíbrio constante, né? Ai, minha vida está toda equilibrada. Não, porque existem momentos que um lado vai pesar mais que o outro, então a gente sabe.
Mas a busca por esse equilíbrio é que é, né, que é o nosso caminho que a gente tem que percorrer sempre, ainda que a gente saiba que a gente não chega nesse lugar, essa vai ser uma busca eterna, mas é assim que a gente tem que viver. Porque a dopamina e esses neurotransmissores, né, do aqui e agora, eles, apesar eles serem opostos a maior parte do tempo, eles podem e devem trabalhar juntos, né? E como fazer isso é uma das coisas mais difíceis, porque o mundo de hoje é um mundo dopaminérgico. Não é por acaso que a gente está aqui, né? O celular o tempo todo, a gente vive, né, querendo mais e mais e mais. O mundo que a gente tem desse de consumo, isso estimula o quê? Sempre a dopamina no circuito do desejo. Então, o mundo que a gente vive, eu brinquei lá no começo do TDAH, né, que todos nós temos sintomas, porque isso é um reflexo da nossa atualidade. Então, o nosso mundo de hoje incentiva essa questão mais dopaminérgica. Mas, por outro lado, né, esse excesso de dopamina, ele pode nos levar ao que a gente chama aí da miséria produtiva, que é o quê? É, querendo mais, 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 mais. Então tá, Alice, o caminho aos neurotransmissores do aqui e agora. Eu vou focar no presente, vou ser feliz com o que eu tenho e tá tudo certo. Isso também não é o ideal. Isso também vai levar, sabe para quê? Para uma indolência feliz. Né? Ah, a gente vai ser feliz com isso aqui, mas e se aconteceu algo inesperado? A gente não vai estar preparado, a gente não vai conseguir melhorar, a gente vai ficar, né, nessa passividade. Em nenhum dos casos, né, nem no excesso da dopamina, nem no excesso dos transmissores, né, dos neurotransmissores do aqui e agora, a gente vai evoluir enquanto pessoas, né? Esse equilíbrio significa a gente entender que a dopamina sozinha, ela nunca irá nos satisfazer, né? Ela promete sempre. A dopamina é aquela que promete, mas ela não entrega, né? É a rodinha do hamster, sabe o hamster que fica lá? Isso é a dopamina. A gente está sempre ali, ó, buscando, 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 buscando. Mas como que a gente faz então para a gente unir, né, essas duas funcionalidades no nosso cérebro para que a gente possa aí conviver, né, com eles juntos? Uma das coisas que a gente tem é a maestria. Sabe aquela de você ser muito bom em alguma coisa, que você alcança essa maestria? Quando você alcança essa maestria, você está justamente equilibrando a dopamina com os neurotransmissores do aqui e agora. Isso, né, é o equilíbrio. Então, essa é a sensação do equilíbrio. A maestria, ela é a parte da dopamina que reverencia o aqui e agora, o presente, que não está presa só lá no futuro, né? Então, ela não combate essa sensação do contentamento. É você poder ser feliz com o aqui e agora, mas estar pensando nesse futuro. Então, é aquele sentimento que a gente chama, né, na psicologia do locus de controle interno, que é você ver que você tem ação sobre a sua vida, que é você perceber que você consegue. Sabe aquela disciplina que você consegue se colocar porque você está pensando lá no futuro, mas você consegue agir com ela porque você percebe que isso, né, mesmo sendo difícil no presente, mas isso te traz. Um exemplo disso é praticar atividade física. Algumas pessoas gostam, ok, mas para quem não gosta, né, você sabe assim, eu preciso disso porque isso vai me trazer. Então, é a gente conseguir fazer disso até uma parte que você começa a gostar, que você consegue entender. Então, você consegue perceber que você tem controle sobre o seu futuro, sobre a sua vida, sobre aquilo que você quer alcançar. Então, essa é uma das formas, né? E uma outra, gente, são aproveitarmos essas recompensas que a própria realidade, o aqui e agora, nos permite. A gente tem alguns estudos mostrando, por exemplo, que quando a gente vive, por exemplo, contato com a natureza, por que que praia é tão bom? Por que que a gente fala tanto assim, vai ter contato com a natureza, isso é regulador de humor natural, isso diminui sua ansiedade, pisa na grama, vai? Porque a natureza ela estimula mesmo esses nossos neurotransmissores do aqui e agora, né? Serotonina, ocitocina. Então você começa a colocar isso. Mas a hora que você traz essas recompensas, que você usa isso ao seu favor, ao mesmo tempo você está estimulando mais o seu cérebro e consegue maximizar esse efeito também da dopamina. Então isso é brilhante. Vamos estimular esse equilíbrio, né, de achar o aqui e agora, de ter o nosso lugar, porque isso é agir em controle. E, gente, eu estou falando isso tudo,
já finalizando aqui, porque para criar algo novo é preciso a gente sempre se conectar com o presente. Para que eu possa de fato exercer a criatividade, olhar, né, ter essa inundação positiva de dopamina, sim, né? E ter esse mais duradouro dos prazeres, né, é a criatividade. E para isso, eu preciso sim usar desse aqui agora. A gente já vê que só a dopamina, ela vai levar a gente para o buraco, ela vai criar não só um problema de saúde mental, como a gente vê aí inclusive em várias psicopatologias, mas também problema econômico nesse caso das apostas. Mas quando a gente consegue viver uma vida plena e feliz, né, encontrar essa harmonia e conseguir ali combinar a dopamina com esses neurotransmissores do aqui e agora, que é aproveitar o quê? Todo o raciocínio abstrato que a dopamina me permite, porque está nesse mundo da imaginação, junto com vivenciar o aqui e agora, trazer essa questão sensorial mesmo, esses estímulos para o nosso cérebro, eu estou usando ele como um todo. E esse é o caminho, e a forma, é esse caminho que eu falei, né, de unir essas duas coisas e trazer esse equilíbrio não só para a gente, mas para toda a humanidade. Acho que é isso, Emília. Então, aí meus contatos. Lícia, obrigada. Quantas informações tão ricas, esclarecedoras. Acho que foi um momento assim fantástico, incrível. Obrigada por estar aqui com a gente nesse momento. Eu acho que os desafios são muitos, mas eu acho que a gente vai conseguir encontrar aí caminhos para superar nas organizações e nas nossas vidas, né? Obrigada. Um beijo para todo mundo, um abraço, um ótimo dia aí para vocês. Eu que agradeço. Desculpa aí, o final foi tossindo, mas tá tudo certo. Imagina. Muito obrigada, viu, Lícia? Um beijo para você. Beijo, gente. Tchau, tchau.